Olá, sejam bem-vindos aí ao primeiro workshop das Ligas de Psiquiatria e de Saúde Mental, e estamos aqui representando também o Setembro Amarelo, né? Aí nós vamos falar sobre um assunto na qual me foi pedido, que é sobre o Zoom Fatigue, uma coisa bem moderna. Meu nome é João Lourenço, eu sou médico psiquiatra e psicoterapeuta, e trabalho aqui em São Paulo, numa clínica minha particular, que é a Cooper Casa, e vou falar sobre esse assunto, que é o Zoom Fatigue, né, e sobre os mitos e as realidades, né. Vou colocar aqui para a gente poder ver os nossos slides. Vamos ver que está aqui, ó. Isso, então o nosso tema é esse, e em função disso nós vamos falar sobre alguns assuntos relacionados ao contexto atual em que isso está acontecendo, já que é uma constatação clínica de mal-estar físico e mental recente. Se tiver 6 meses que isso foi detectado, é muito em função das condições do momento atual em que nós estamos vivendo, né? Então, nós vamos primeiro levar em consideração que o ser humano é um ser sistêmico, né? O que significa ser um ser sistêmico, né? Que ele é feito de várias partes, né? Então, não há uma verdade absoluta, né? A nossa maneira de enxergar o mundo, né? Ainda é um paradigma científico baseado nas evidências materialistas, né? Vamos dizer assim, imediatistas, e foi assim, utilizado o padrão da probabilidade para fazer os cálculos daquilo que existe ou não. Então chegamos a uma conclusão que o nosso mundo hoje não deu para medir e para pesar, essas coisas não existem. Porém, não há verdade absoluta, né, como está dizendo aqui, a gente tem que ver a visão do todo e das partes, né. Existe mais uma circularidade, né, do que uma linearidade do pensamento. A gente precisa pensar sempre em questão de complementariedade, não de exclusão das coisas, das pessoas, né, vamos dizer assim. Barri aqui, né? Bom. Vendo o ser humano, então, como um ser biopsicossocial e espiritual, de maneira que nós não podemos generalizar. As generalizações ajudam muito mais nas questões de saúde pública do que na saúde pessoal, né? E, é claro, nós temos uma complexidade de situações, de pessoas, de variáveis, do que uma simplicidade, porque vivemos num sistema, né? E quando a gente fala de um sistema, nós estamos falando do ser humano nas suas variáveis, né, vamos dizer assim. Quais são? Então, o ser humano é composto da parte orgânica, da parte psicológica, da parte de relacionamentos, que é o social, da parte espiritual e da parte energética, que quem estudou isso de maneira científica foi Allan Kardec, né, o Denizari Port Leon Rivail, que codificou a tal da doutrina espírita, e que tem aí os seus fundamentos filosóficos com consequências religiosas, mas nasceu da observação científica, né? Talvez foi o primeiro trabalho randômico multicêntrico com duplo cego efetuado no mundo sobre essa fenomenologia dita então paranormal. Então o ser humano tem a sua genética e tem as coisas que ela adquire, ou a gente vai falar da epigenética, né? Existe o lado psicológico, que é o seu caráter e a formação da sua personalidade, né? O caráter, que tem muito mais um arcabouço orgânico, né, vamos dizer assim, e a personalidade, que é a modelação, né, desse caráter através das vivências da primeira infância, assim por diante. O social são os relacionamentos que começam com a família, vai para a escola e depois para o trabalho, e a convivência social propriamente dita. O espiritual é a transcendência, onde a gente vê a espiritualidade no sentido vertical e horizontal, onde as pessoas tragam as suas tendências e as suas disposições. Lembrando que tendências seriam questões não resolvidas ou não desenvolvidas, e as disposições são aquelas habilidades já desenvolvidas. E o energético, ou o espírito, contribui aí com a ideia de que do senso de eternidade, onde o princípio inteligente permanece apesar da não existência do corpo físico, e existe a transferência de energia de coisas, pessoas e de lugares, que a gente chamaria de fluidoterapia. Essa é uma visão sistêmica do ser humano, que é um ser completo, né? A gente analisa, fatia o ser humano apenas para fins psicopedagógicos. É uma visão sistêmica do ser humano, biopsicossocial, espiritual,
E para quem queira estudar essa ciência espiritualista, é a espírita, ok? Contextualizando, nós estamos vivenciando aí em plena revolução industrial, mais uma delas, né, que começou com a primeira revolução em 1784, em que a gente tinha saiu da indústria de manufaturar, né, que seria os artesãos, para uma indústria que foi a mecanização daquilo que era feito à mão. Depois, a revolução número 2, né, a indústria 2.0, é fazer as coisas em larga escala, com a ideologia da linha de montagem, né? Aí já surgiu outras conquistas tecnológicas, como a eletricidade e a energia por combustão, né? A queima de combustíveis, né? Depois nós passamos para a terceira revolução industrial, que é o uso de computadores, da internet, de eletrônicos, na automação e na robótica. E agora nós estamos vendo a quarta revolução industrial, que é os sistemas cibernéticos, ou seja, a internet de tudo, de todos ao mesmo tempo, o tempo todo, né? Mais ou menos, a gente tem aí 100 anos entre cada revolução. Porém, da terceira para a quarta, houve só, talvez, uns 50 anos, 60 anos só, né? Um pouco menos, vamos dizer assim. E a gente, entendendo, vamos dizer assim, nessa questão da industrialização, né, da produção, nós vamos entender também, para poder perceber o que significa o zoom fatigue, a fadiga de estar fazendo muito uso do computador, né? Então, existe a ergonomia, que são as relações entre o homem e máquina, que isso veio desde a primeira revolução industrial, né? O que é ficar 16 horas do lado de uma máquina que produz calor, né, e você não podendo sentar e nem comer direito, né, que eram as condições de trabalho na época da primeira revolução industrial lá, né? Então, a ergonomia hoje ajuda a gente a estudar, né, como que as pessoas conseguem se relacionar com as máquinas, interagir um com o outro, visando aquela segurança e eficiência, né? Utiliza-se assim as medidas para se você ter a melhor interação com a máquina sem esforço além do necessário, né, com posturas inadequadas, além também de ter uma visão sistêmica, né, os aspectos físicos e cognitivos, porém sociais, organizacionais e ambientais daquela interação homem-máquina. Qual é o objetivo? É otimizar o bem-estar humano e o desempenho global dos sistemas. É claro, o homem trabalhando bem, interagindo bem com a máquina, a produção também é melhor, né? Filho da ergonomia é a ergometria, que é o desempenho humano com as máquinas. Então, ele vai medir como que funciona, vamos dizer assim, ergonomicamente, o esforço do homem ao utilizar aquela máquina. Então, ele mede a quantidade de trabalho realizado pelo corpo do ser humano na execução de uma tarefa. Então, hoje em dia a gente pensa assim, então levantar peso é uma coisa perigosa. Sim, mas já se percebeu que horas seguidas de digitação também pode causar problemas, por exemplo, da irritação dos tendões, dos movimentos das mãos, dos dedos das mãos, uma tendinite por causa de movimentos repetitivos, né? Isso também é um estudo da ergonomia. Então, criou-se um monte de coisas, almofadas, apoios, na qual a pessoa consegue continuar digitando sem fazer essa lesão, né? E existe a cibernética, que é a relação com as máquinas, né? No sentido de como que eu informo a máquina o que eu quero dela, né? É uma maneira de eu me comunicar com ela. Então, a cibernética surgiu na terceira revolução industrial, né? O que é isso? Como eu ensino a máquina a fazer o que o homem quer dela. O que antigamente era por acionamento eletromecânico, hoje é feito do ponto de vista de computação, né? De sistemas binários 0 e 1, né? Que faz com que as máquinas entendam, que no fundo acaba virando na robótica. E existe o cyberespaço, né? Que é a relação entre as máquinas e você, né? E nós, porque ela responde e te dá sinais e te pede coisas e te sugere coisas, né? Que aí então nós estamos campeando já o que nós chamaríamos de inteligência artificial, né? Que é então um espaço aí dentro da relação cibernética que está na capacidade que a máquina tem de fazer a leitura do ser humano e de saber o que ele quer, muitas vezes até nem sem usar a palavra, né? Como a gente usa gesto, né? Usa
cliques, e pode até usar o comando de voz, ou do olhar, ou de movimentações sincronizadas. Então isso é o cyberespaço. É um lugar onde as máquinas e os homens se encontram falando linguagens inteligíveis entre si, né? E agora, contextualizando também, além da quarta revolução industrial, que é a internet de tudo, de todos ao mesmo tempo, e ocorreu, então, nos últimos quase um ano agora, uma pandemia, né? Que ela começou em novembro, dezembro de 2019, mas ela foi realmente estabelecida e reconhecida a partir de março de 2020, né? Então houve aí o distanciamento social para se evitar a propagação, e então entramos na pandemia, que fez com que as pessoas permanecessem nas suas casas, porém não incomunicáveis, né? Fazendo uma comparação, na pandemia da gripe espanhola, 100 anos atrás, as pessoas também ficaram no distanciamento social, no isolamento nas suas casas, mas elas não tinham essa comunicação que nós temos hoje. De maneira que essa internet de tudo, de todos, ao mesmo tempo, nos trouxe um efeito chamado panóptico, né? Panóptica é a capacidade que tinha antigamente algumas sistemas de penitenciários, que eram feitos em formas de redondas, as famosas rotundas, que também foram imitadas por alguns hospitais psiquiátricos muito antigos, da Idade Média, na qual o vigia ou o enfermeiro ficava no meio dessa rotunda e ele tinha visão de todos os presidiários ou de todos os doentes, de maneira que os doentes ou os presidiários não sabiam para quem que o vigia estava olhando, e isso fazia com que eles ficassem mais comportados. É o panóptico, né? Só que era um que vigiava todos. Na internet de tudo, de todos ao mesmo tempo, o tempo todo, o que nós temos aí na pandemia de 2020, é um efeito panóptico bidirecional. Ao mesmo tempo que você está enxergando todos estão vendo você também, né? Então, nesse sentido, a possibilidade da internet e da comunicação entre as pessoas possibilitou transferência do local de trabalho para dentro das casas, das residências, ou onde as pessoas achavam melhor. Então, criou-se o conceito de home office, que já tinha algumas pessoas que faziam em função do seu trabalho, ou ser autônomo, ou ser de produção, na qual ele recebia por internet as solicitações e devolvia também pela internet. Antigamente por e-mail, e hoje nós temos várias maneiras de se comunicar. E isso criou, então, essa forçosa, essa força externa, que de maneira forçosa levou as pessoas para dentro de casa, e as empresas tiveram que se adaptar com o trabalho dentro de casa, aquilo que era possível ser feito dentro de casa, né? E aí, então, hipertrofiou o tráfego da internet, né, de informações, e o uso, né, de aplicativos que permitissem essa comunicação entre as pessoas que estavam trabalhando agora, cada um na sua casa, porém unidas por esses meios de comunicação, esses aplicativos de comunicação, gerando assim as novas relações de trabalho, tanto no sentido do dono da empresa para os seus colaboradores, como entre os próprios colaboradores, né? E aí houve um boom, né, das tais chamadas videoconferências, a comunicação através de som e imagem ao mesmo tempo, né, com várias pessoas ao mesmo tempo, ajudavam então assim cada um na sua casa a tomar decisões antes de tomar as atitudes, né, vamos dizer assim, na produção ou na realização, na execução dos planejamentos nas empresas, em várias áreas de atuação. Esse boom, esse aumento, né, trouxe assim, então, mais pessoas para diante do computador, mais pessoas, mais horas na frente do computador, com uma grande diferença de que elas só estavam olhando para o computador e muitas vezes sem ninguém para conversar. Porque também no ambiente de trabalho normal, as pessoas também olham para o computador, mas não o tempo todo. Elas entram no computador para fazer as tarefas que foram decididas numa reunião presencial, né? Mas aqui não. As decisões, as reuniões são por computador e depois as tarefas também são feitas por computador. Então, há um boom do uso da computação e da internet nas videoconferências. E tínhamos até então várias plataformas em que as pessoas usavam para o trabalho à distância. Talvez as mais conhecidas a princípio era o Skype, né, que eu mesmo trabalhando atendi algumas pessoas por Skype, raramente algumas pessoas
que estivessem muito longe mesmo, em outro estado do Brasil ou até em outros países no mundo. E quando começou a pandemia, a gente se orientou com alguns profissionais de psicologia, né, que já tinham a autorização do CRP para fazer a teleconsulta ou a terapia à distância, né? E no meio médico ainda estava sendo meio que estudado ou estabelecido as regras. Então a gente usava o Skype, até que conversando durante o início da pandemia com vários psicólogos, principalmente uma delas que fazia isso há muito tempo, ela nos sugeriu então aplicativos cuja segurança, né, de comunicação era maior, de maneira que de todos os que a gente usa, o mais utilizado acabou sendo o tal do Zoom, né, que é um nome de um aplicativo, que é esse aqui que eu estou assinalando aqui embaixo. Mas temos vários aqui. Esse aqui é o do WhatsApp, esse aqui acho que é o Google Mates, né? Esse aqui deve ser o da... Eu não saberia o nome. Esse aqui é o Skype, eu não sei. Esse aqui é o Instagram e alguns outros que eu não sei o nome, em função até de não estar muito alinhado com isso. Ele acaba realmente muito usando mais o Zoom. E aí, o que aconteceu? Então, com o boom da comunicação, o Zoom foi um aplicativo que foi o mais concorrido, até talvez pela sua facilidade e pela sua gratuidade, né? Então, acabou acontecendo uma zoomdemia, né? Uma epidemia das pessoas usando o Zoom, uma epidemia de teleconferência. E o Eric, que é um dos fundadores do Zoom, ele é um acionista, acho que ele tem 22%, ele é um CEO, né, do Zoom. Então, eles comentam que em alguns meses ele passou a ser um novo milionário, né? Ele é um sino-americano, é casado, tem 3 filhos, tem 50 anos de idade, e aí então pelo boom de pessoas usando o Zoom, ele percebeu algumas falhas que eles chamavam de, acho que era Zoom bombing, né? Que era uma maneira das pessoas também conseguirem entrar nas reuniões sem serem vistas, né? Então o Zoom foi melhorado e essa proteção foi alcançada, né? E aí o Zoom acabou se popularizando e por isso então ganhamos o nome aí do Zoom Fatigue, né? E o que é o Zoom? Então é um serviço, um deles, né, de serviço de conferência, teleconferência. E que ele faz o quê? Ele combina a videoconferência, você consegue ver e falar com as pessoas, pode ser de 1 a 1 ou fazer uma reuniões até de 100 pessoas, né? Dá para fazer um bate-papo, que muitas vezes tem do lado, e a colaboração móvel, né? Que o que significa isso? Você pode acionar isso de um computador, de um desktop, um notebook e celulares e tablets. Então, esse boom do Zoom foi em função da facilidade e também da pressa, não digo, da urgência com que o Eric ajudou a transformar ele num aplicativo mais seguro. E aí, é claro, a associação entre home office e o Zoom foi muito grande, porque, além de ser gratuito, né, permitia 100 participantes ao mesmo tempo. Eu mesmo já fiz uma palestra para os narcóticos anônimos, isso, em que estiveram 100 pessoas presentes, de vários lugares do país, né? E também permite um número de reuniões ilimitado. Eu estou frisando isso porque isso aqui nos traz aí, além da gratuidade, né? Você pode falar com 100 pessoas de maneira ilimitada, certo? É claro que quando você fala só com 2 pessoas, não existe limite de tempo, né? Só 2 interlocutores. Se você tem 100 participantes, se você tiver no gratuito, só dura 40 minutos. Porém, eu estou chamando a atenção nisso porque na euforia ou no impulso, a gente começa a achar que pode falar com 100 pessoas ao mesmo tempo. Uma coisa é eu fazer uma palestra, uma coisa é eu estar numa reunião com 100 pessoas, né? E ainda por cima, sem tempo para acabar, né? Então isso começa a ser o terreno onde começa a crescer a possibilidade de eu me fatigar de ficar tanto tempo na frente de webconferências, né, de conferências pela internet. Então, é o tal do Zoom Fatigue, né? Então a gente viu aí a zoomdemia, né? Todo mundo começou a usar ao mesmo tempo o tempo todo, de uma maneira muito intensa, até que chegamos aí ao Zoom Fatigue. Alguns começaram a achar que o Zoom Fatigue era um correlato, ou se não a mesma coisa, da tal da síndrome de burnout, né? Que não é.
Tá? Então, eu fiz aqui um paralelo dos sintomas do Zoom fatigue, né? A fadiga, né? É dor de cabeça, dor nos olhos, dores musculares, né? Que eu mesmo senti, principalmente nas pernas, em função de a gente ficar o tempo todo com ela dobrada, né? Vamos dizer assim, né? E no rosto, muitas vezes, porque a pessoa fica fazendo força ou tentando entender aquilo, né? A sonolência, desatenção, um cansaço, né? Uma fuga de energia, né? Insônia, estresse e ansiedade. Na síndrome de burnout é algo muito mais intenso e tem muito a ver com o excesso do trabalho, né? Com uma extensão de trabalho. Então, além das questões iguais, parecidas com o Zoom fatigue, cara, é o cansaço excessivo, físico e mental, fadiga, pressão alta, dor de cabeça, alterações do apetite, insônia e dores musculares, a pessoa também tem algumas somatizações mais graves, como nós vimos ali, a pressão alta, problemas gastrointestinais, tem alteração dos batimentos cardíacos, dificuldade de concentração, o isolamento, ela procura se isolar, não que ela está isolada num computador, ela procura se isolar das pessoas no ambiente de trabalho normal. Tem sentimentos de fracasso e insegurança, uma negatividade constante, sentimentos de derrota e de desesperança, sentimentos de incompetência e alterações repentinas do humor. Então, o burnout é algo muito mais fisiologicamente comprometedor. Como nós temos nenhum ano, né, de Zoom fatigue, pode ser que isso evolua para uma síndrome de burnout, mas ainda não dá para dizer que é a mesma coisa, né? São momentos diferentes, talvez entidades nosológicas diferentes, que eu não sei se de um pode evoluir para outro. Isso, eu falo, eu não sei porque ninguém sabe. A primeira vez que esse termo Zoom DMI apareceu, foi um colega nosso, um oncologista, que fez um trabalho sobre isso, só constatando, né? A medicina é uma ciência de observação, a gente observa e tenta interferir no que está acontecendo, que normalmente é uma reação da natureza, quando essa reação da natureza coloca em risco a integridade física ou mental de quem está sofrendo a natureza, né, o fato natural. Um exemplo típico é a inflamação. A inflamação é uma busca do corpo na sua reintegração da solução de continuidade. Às vezes a reação inflamatória é tão intensa que ela mesma causa problemas, né? É só imaginar uma reação inflamatória do cérebro, né? Ele vai entrar naqueles 5 sinais flogísticos e vai acabar se esmagando, né, por inchaço dentro da própria calota craniana. Então, isso é uma reação inflamatória que precisa ser controlada, senão ela leva ao óbito, né? E aí nós vamos falar um pouquinho da fisiopatologia, né, do Zoom fatigue, olhando o ser humano como um ser biopsicossocial e espiritual. Então, biologicamente falando, o que acontece? É a ergometria. Aqui, nós vamos tentar entender aonde a pessoa fica, como que ela olha. Então, uma das primeiras coisas, vocês estão vendo eu falar aqui, e a câmera do meu computador está na altura dos meus olhos. No começo, quando eu comecei a atender as pessoas, o notebook ficava na mesma altura da minha cintura. Então, eu tinha que fazer assim para falar com as pessoas. Foi a própria psicóloga que nos orientou, porque a impressão que dá é que nós estamos olhando para baixo quando nós estamos conversando com as pessoas através da câmera, né? Então, isso não tem só a ver com ser agradável a quem está nos vendo, mas também no sentido de a gente não ficar numa postura inclinada, né? Fletindo o pescoço. Então, a ergometria faz muito sentido. O ambiente, temperatura do ambiente e a questão da sua relação e distância com o equipamento, onde você possa estar tocando ele sem se esticar, sem se dobrar, sem se torcer. Outra coisa é o efeito estroboscópico, né, das imagens, que era muito maior antigamente nos primeiros equipamentos em que a gente tinha os monitores de fósforo verde e depois evoluiu para os fósforo branco, e aí hoje nós temos aí, com outras de LED e de outros equipamentos, que apesar de diminuir a questão dos raios de pósitrons que atravessam, não é mais assim, mas tem a oscilação das imagens, tal qual como a gente vê na televisão, existe aumento e diminuição da intensidade da luz. A própria luz que a gente vê, vem aqui, tem 60 ciclos por segundo, e antigamente as lâmpadas, principalmente as fluorescentes, elas não impediam que a gente percebesse isso, de maneira que a gente tem que usar 2 lâmpadas, uma branca e uma outra amarela, para tentar diminuir esse efeito estroboscópico da iluminação por lâmpadas fluorescentes. Provavelmente LED
a gente não tem isso, né? Outra coisa é a hipoatividade física, é a diminuição da atividade física. No mínimo, as pessoas, quando tinham que trabalhar em outro local, tinham que levantar cedo, tinham que andar, tomar elevador, pegar o carro, dirigir, descer do carro, andar de escada, lá para lá e lá para cá. Era uma atividade já mínima, que era considerada sedentária. Não ter que sair de casa nunca, seja até que você por forças de evitar o contágio da pandemia, diminui muito a atividade física, de maneira que a gente viu muitos cardiologistas, colegas meus, preocupados com essa inatividade física e que, ao terminar a pandemia, nós íamos ter muitos problemas cardiovasculares, né? Outra coisa que pegou também é a questão da alimentação extra. Todo mundo comenta sobre isso, de que ficou mais fácil, né? Dar uma fugidinha até a geladeira e comer alguma coisa, quando na realidade no trabalho a gente até podia ter bolacha e coisas assim, mas a gente até evitava em função de não ser muito elegante, né, fazer barulho de pacote de bolacha ou os farelos em cima da sua mesa de trabalho, principalmente quem trabalha com saúde em hospital, teoricamente, ou por regra da comissão interna da infectologia, né, de infecção hospitalar, não permitir que você coma a não ser no restaurante, né. E existe também a alteração do ritmo nictemeral, né, que na realidade é a alteração do sono. Existe até uma perda do controle de onde começa, de que horas começa meu trabalho, que hora que ele termina e que horas que eu vou dormir, alterando também o ritmo sono-vigília, e isso tudo implicaria também no ciclo circadiano. Então isso já seria uma das maneiras do Zoom fatigue, é a alteração dos hormônios biologicamente determinado por tudo isso que nós estamos vendo aqui. Exposição à luz de maneira estroboscópica, falta de menos atividade física ainda, mais alimentação e o ciclo do sono-vigília alterado, né? Os efeitos psicológicos, e aí seria a ergonomia, né? O que significa isso? Dependendo do que as pessoas têm em casa, o seu equipamento não é adequado para isso. Então eu já vi pessoas que não tinham nenhum equipamento em casa, ou tinham equipamentos de qualidade, ou de rendimento, ou de inferiores, ou até nem tinham, né? Então havia de se providenciar. E muitas vezes não saber lidar com o equipamento, não saber lidar com o aplicativo, isso é a ergonomia, né? No sentido de como é que eu faço isso aqui me servir, né? E aí então você pode ter pessoas que tinham computador, mas não tinha câmera, mas não tinha microfone, tinha notebook, mas não tinha capacidade de rodar o programa, não conseguia ter ligação com a internet era fraca, ou não tinha internet, então tudo isso afetava psicologicamente. Como? Nos delays, né, os lags, as pessoas estão falando e some, que era uma coisa que a psicóloga nos orientou a respeito disso, né? Por exemplo, ela não achava muito bom falar pela videoconferência do WhatsApp, porque de vez em quando chegava ligações ou no telefone dela, ou no do outro assim, e parava, a tela fica preta. Além do que as pessoas falam andando pela casa, então tem uma sensação de não ter privacidade e também do efeito estroboscópico, né? Mudanças do tom da voz da pessoa, que às vezes está mais perto ou mais longe do celular, né? Ou até de iluminação. Se a pessoa está atrás de uma janela, a gente não vê nada do rosto dela. Então, é a ergonomia, né? Outra coisa do psicológico é o confinamento, a sensação de que eu estou confinado. Claro, estamos de quarentena, todo confinamento não é agradável. Porém, quando eu fico imaginando lá na época da gripe espanhola, ficar confinado em casa, sem comunicação com nada, nem com ninguém e sem nada exatamente para fazer, né? Hoje fez-se o confinamento e hipertrofiou-se o home office. A própria mudança de rotina mexe no nosso psicológico, né? Quando eu voltei a atender, é uma coisa interessante, nós ficamos 4 meses sem sair de casa. Eu fiquei 4 meses sem pôr sapato. Quando eu voltei a atender, ficou muito engraçado, porque eu dobrava o pé por causa de um salto desse tamanho, que é um sapato normal, social, masculino, né? A moça que me atende, ela chama, você está sentindo bem? Eu estou me acostumando a andar de sapato de novo. Mudança de rotina mexe no psicológico, né? A atenção focada. Então, quando você está no trabalho presencial, você ainda conversa, você volta para o computador, você vai lá e pega uma coisa. Quando você está fazendo
Uma webconferência está o tempo todo olhando para lá, o tempo todo fazendo aquilo, o tempo todo percebendo as coisas e entendendo as coisas. E fora a capacidade de adaptação, que é diferente de pessoa para pessoa. É o limiar de tolerância à frustração, no caso aí de adaptação. Cada pessoa tem o seu jeito, ela vai ter as suas reações emocionais diferentes. A ponto de que, por exemplo, eu tenho pacientes que nunca aceitaram fazer teleconsulta, e assim que teve a primeira oportunidade, eles já foram no meu consultório e voltaram a fazer tratamento presencial. E alguns, pelo contrário, gostaram tanto da teleconferência que provavelmente não vão mais no consultório, porque facilita o não ter o deslocamento até lá. As questões sociais, aí nós entramos na cibernética, né? O que é a cibernética? É a capacidade que eu tenho de me virar, né, nesse processo de comunicação através de equipamento. Muitas vezes as pessoas não têm habilidades. Ela começa a webconferência porque o filho de 12 anos conseguiu fazer o Zoom funcionar. Ela está falando, de repente alguma coisa acontece. Ela para, ela perde a capacidade de estar falando, pede desculpa, interrompe, e pode ser que esse tipo de dificuldade cibernética faça com que a pessoa vá evitando. Então ela começa a fazer um distanciamento, né? O distanciamento físico das pessoas, e também começar a querer evitar de ter contato com as pessoas também através da internet, pela dificuldade de como lidar com isso à distância, né? O isolamento físico também faz com que as pessoas não ter contato umas com as outras também tenham dificuldade de se adaptar, já que existe a linguagem verbal, a linguagem não verbal, a leitura das pessoas, até pelos gestos, pela maneira de respirar, o que fica muito difícil você não estar na sala com as pessoas e perceber isso. Você está vendo umas telinhas e as pessoas podem até sair da tela e ficar só ouvindo se elas quiserem, né? A linguagem também muitas vezes muda, dependendo das pessoas que nunca tiveram que usar webconferência, tem certas coisas que você fala para ela que talvez ela não vai entender, né? No sentido de aonde que ela tem que apertar o quê e fazer para o quê, além de poder também as dificuldades. Eu tenho participado de reuniões em instituições onde a maioria tem uma certa idade, pelo menos acima de 50, 60, às vezes tem 70, 80 anos, e algumas pessoas têm dificuldade, né, de aonde que eu ligo o microfone, aonde que eu desligo. Quando a pessoa, eu vou falar, e aí o que está gerenciando, o hoster, pede para as pessoas desligarem o microfone. As pessoas não sabem. Elas desligam o celular, desligam, e isso vai causa sensações nas pessoas. Por exemplo, saiu da sala, puxa, não vai mais me ouvir, né? Não, às vezes ela sem querer saiu da tela para poder fazer uma coisa que as pessoas não precisam ver, né? E assim por diante, né? E a própria aparência, que é uma coisa muito interessante, né? As pessoas começam a cuidar da sua visão daqui para cima, né? Eu, pelo menos, eu estou de shorts aqui, mas vocês estão vendo eu de camisa. Então, algumas pessoas vão lá, penteiam o cabelo e passa até um pozinho, né? Para tirar o brilho. Então, a questão da aparência também começou a ficar diferente. Passar um batom, usar um brinco, pentear, usar um casaco para cobrir que está de pijama, né? É uma coisa muito interessante os recursos, né? Que ficaram diferentes, né? E tem a questão espiritual. Porque quando você tem a internet de tudo, de todos, ao mesmo tempo, o tempo todo, em que você está vendo todo mundo e todo mundo está olhando para você e agora está marcando hora para isso, que é a webconferência, né? E ainda as pessoas vão tirar conclusões e você só tem chance de fazer as pessoas tirarem conclusões sobre você falando, né? Não tem como você gesticular. Às vezes a única coisa que a gente faz é isso. Faz um tchauzinho na hora que vai começar e vai terminar, ou então, fulano de tal, tá aqui, levanta a mão, aí o cara levanta a mão, tá ali é o fulano de tal, então você vai falar pra gente, vai. Isso ajuda as pessoas a desenvolver uma habilidade espiritual chamada de alteridade, que é aprender a conviver com as diferenças, respeitando as diferenças e aprendendo com as diferenças, e não importa qual seja a diferença, né? Porque diferenças não são defeitos, né? É apenas diferença. Depois vem a transparência, porque com a possibilidade e a sensação que eu tenho de que eu estou escondido atrás de um computador e que ninguém está me vendo, e se eu não sei usar ele de uma maneira adequada, algumas pessoas podem achar que podem dizer coisas, fazer coisas, como eu já vi, uma pessoa achou que tinha desligado a câmera e ela estava no quarto e ela começou a se trocar e ficou nu no meio da reunião, né? Acontece.
Ou então as pessoas fazem comentários desairosos, né? É a transparência, né? Então, na frente da câmera, todo mundo me ouvindo, eu sou de um jeito. Se eu começar a ser transparente, significa que eu sou sempre o mesmo, estejam me olhando ou não. Aí vem o terceiro critério da espiritualidade, que é a sustentabilidade, que é ter coerência entre seus sentimentos, pensamentos, palavras e ações. Se você mantém isso, certo? Coerente, dificilmente você não precisará ser transparente, né? Precisará ter duas caras, né? Também, quando você está assim, você demonstra sua vulnerabilidade, né? Porque uma coisa é você estar numa conferência, todo mundo está pensando uma coisa e você quer comentar alguém de lado, assim, sabe aquele discurso que a gente vê político fazendo, né? Não tem como fazer isso. Então você tem que lidar com a sua vulnerabilidade de pedir a palavra e falar uma coisa que você está pensando, e todo mundo ouvir e ter uma opinião sobre aquela a sua opinião, né? Vamos dizer assim. E tem a voluntariedade também, porque às vezes eu posso ou me omitir numa possibilidade que eu tenho de fazer alguma coisa, mas eu não falo que eu posso fazer, ou me arrogar poderes que eu não tenho, né? Então, a questão de você estar em contato com tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, faz com que você tenha essas possibilidades biológicas, psicológicas, sociais e espirituais, né? A fisiopatologia do Zoom, fatigue, né? Como prevenir, né? Então, existe um conceito feito por Dale Carnegie, que escreveu o primeiro livro de autoajuda do mundo, que chama-se Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Foi logo um pouquinho depois da queda da Bolsa de 1930, e esse livro é reeditado até hoje. Um dos conceitos dele é esse, é descansar antes de cansar, e que isso foi comprovado através de um trabalho de medição, né, de ergometria e ergonomia, com estivadores do cais, em que eles pediram para os estivadores não pararem de trabalhar para descansar nada, para ver quantos sacos eles conseguiam carregar. Mais ou menos, eu estou chutando isso, tem uns 100 sacos. Aí eles falaram assim, então agora vocês vão trabalhar meia hora, carregando tudo que vocês podem, e descansar 10 minutos, até o fim do expediente. Conseguiram carregar 120 sacos. Então, é muito mais produtivo você descansar antes de cansar. Você não precisa sentir o sinal do cansaço como indicativo para descansar, né? Então, isso evita a fadiga, né? Então, como você pode fazer isso pensando no Zoom, né? Ou pensando nas webconferências? Primeiro, diminuir o tempo de tela. Isso virou um conceito da ebiatria, e principalmente da ebipsiquiatria, que são os psiquiatras que cuidam de crianças e adolescentes, né? A gente pergunta, né? Qual é o TT? Qual é o seu tempo de tela? Né? E normalmente, adolescentes e crianças têm ficado muito tempo expondo a todas aquelas coisas que nós vimos lá do biológico, psicológico, social e espiritual das telinhas, né? Então a gente sugere que a cada 2 horas se pare pelo menos por 20 minutos. E isso significa não ir para outra tela, porque às vezes as pessoas falam, eu vou descansar do celular, e vai lá e liga a TV, né? Agora eu vou descansar da TV, e vai lá e liga o tablet, né? Eu vou descansar do tablet, eu vou para o computador. E eu já vi pessoas falar, eu vou descansar do computador, eu vou para o notebook, né? Isso não é descansar, tá? Primeira coisa também, outras coisas também é evitar longas jornadas de trabalho. É bom criar rotinas, elencando prioridades e prazos, né? Não achar porque está em casa que vai dar tempo de fazer tudo, então eu posso começar a qualquer hora e desembestar a noite adentro. Não precisa, né? É só ter uma organização, que a gente chama de disciplina. Disciplina não é seguir regras, tá? É o direito que você tem de organizar a sua vida conforme o seu real tamanho. Então, você fazendo aquilo, você vai ter, inclusive, a capacidade de perceber o seu momento de descansar antes de cansar, né? Outra, diminuir a duração das reuniões, não ultrapassar 1 hora. No começo, a gente via pessoas ficarem 3, 4 horas em reuniões. E se tiver que continuar, faz intervalo de pelo menos uns 30 minutos entre elas. É até importante se descansar antes de cansar, porque numa reunião você sai da tela, ou se você saísse da sala, se você tivesse uma reunião presencial, as ideias recirculam, tá? É uma técnica zen budista. Para de pensar no assunto que a resposta vem, né? Para de saturar a sua mente com aquela mesma pergunta que a resposta vem, né? Praticar exercícios regularmente. Sim, além de produzir as endorfinas, reduz o estresse e direciona a mente para algo motriz. Então, às vezes, a pessoa pode fazer uma caminhada, ou como eu vi uma
uma pessoa que ela deixa aquelas bicicleta ergométrica no quarto ao lado, né? Ela faz um intervalo dela de 30 minutos e vai andar 15 minutos de bicicleta, né? Alimenta saudável. Ela tem que ser diária, organizada e disciplinada. Não é porque você está em casa que você pode comer a qualquer hora. Marcar os horários. Já que está em casa, você vai poder comer de 3 em 3 horas. E fazer uma rotina que inclua coisas nutritivas, que não precisa ser fast food, mas o que a gente acabou vendo aí nas pessoas é que, com a questão da pandemia, começaram a se pedir muito delivery, né? E era muito mais fácil pedir coisas, vamos dizer assim, mais saborosas do que sadias, né? Vamos dizer assim. O que não significa também que aquilo que é sadio não seja saboroso, né? Outra, preserve os períodos de folga. Respeitar, por exemplo, o horário de expediente. Se você entra às 8, para ao meio-dia, volta a 1 e depois para às 5, faça isso, né? Curtir os feriados e os finais de semana, né? Não fique, amanhã eu faço, não deu tempo de fazer, eu faço no sábado, faço no domingo. Se você trouxer o seu trabalho para casa, né, você não sai mais do trabalho, né? E diversão, né? A gente costuma dizer que o nosso tempo é dividido em 3 partes, né? 8 horas trabalhando, 8 horas se divertindo ou divergindo, fazendo algo diferente, né? Que pode ser inclusive estudar, né? E 8 horas dormindo. Então, 2/3 do dia a gente já é bastante produtivo. Então, divertir significa que é 1/3 do dia, fazer algo diferente. Então, evitar atividades que estejam relacionadas com computador ou com tela, né? Então, eu vou me divertir, eu vou assistir um filme, né? Tá indo para a TV, vou assistir uma série, ou vou jogar videogame, ou o que está pegando o pessoal aí, que eu até grifei, as redes sociais, né? Então, a pessoa vai descansar se cansando, né? Daquilo que ela está tentando se livrar, que é do efeito estroboscópico, da atenção desfocada e uma série de outros aspectos, né? E aqui eu vou fazer uma pequena propaganda, né, de um programa que eu faço na Rádio Boa Nova, que fica em Guarulhos, aqui uma cidade próxima aqui da capital de São Paulo, que é a cidade onde nós temos nosso aeroporto internacional, né? Que é o programa que eu chamei de Mente 5.0, que vai ao sábado, todo sábado às 17 horas, ele é gravado, em que a gente fala exatamente da quarta revolução industrial e da preocupação que Karl Schwab, que escreveu esse livro, A Quarta Revolução Industrial, sobre a questão emocional dos seres humanos, né? Já que a gente tem a ideia de tudo que aquilo que uma máquina pode fazer melhor que um ser humano, então quer dizer que aquele trabalho era desumano, né? Mas aí, aonde vai o ser humano? Ele vai ter que aprender uma série de coisas, ter algumas ferramentas, uma mente 5.0, como dizem os japoneses, para poder lidar com essa internet de tudo, de todos, ao mesmo tempo, o tempo todo. E com a pandemia, nós fizemos uma imersão, ao mesmo tempo, o mundo inteiro nesse mundo, né, nessa vivência, né, da internet de tudo, de todos, ao mesmo tempo, o tempo todo. De maneira que nós vamos aí, então, colhendo as primeiras informações da ciência da observação do que está acontecendo e da ciência médica e da ciência da saúde mental, dentro da medicina, que é a psiquiatria. A primeira coisa que surgiu foi o Zoom Fatigue. Eu espero ter esclarecido algumas coisas. Se houver algumas perguntas, eu posso estar respondendo depois, de acordo com a organização do evento aí, do primeiro workshop aí das Ligas de Psiquiatria e Saúde Mental. Eu agradeço a atenção de todos e até uma próxima vez, se aqui for possível. Agora, porque o Sanaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sanaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sanaflix além do desktop,
desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sonarflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no 4º ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão e na extremidade lá possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sonarflix por 7 dias agora. Ei você estudante, já está sabendo da novidade? O Jaleco está de cara nova. A plataforma foi totalmente reformulada e está com um visual mais intuitivo e moderno. Com a página inicial mais organizada, você agora pode buscar por um assunto rapidamente e acessar o conteúdo por disciplinas, cursos, categorias, sistemas e vídeos, de forma simples e intuitiva. Também é possível continuar as videoaulas de onde parou e acompanhar melhor a produtividade dos seus estudos com um painel inteligente que contabiliza o conteúdo que você estudou. Além disso, o novo Jaleco tem o espaço Sala de Aula, para você fazer anotações em um caderno digital e acessar com mais facilidades os materiais extras, como os mapas mentais, resumos e e-books. Jaleco, a melhor plataforma para o estudante de medicina. Oferece agora uma experiência única para o seu estudo.